Eu recebi um e-mail super interessante. Ela é uma leitora do livro Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, mora nos Estados Unidos. E olha que interessante, ela comprou o livro através da Canção Nova de Atlanta, na Geórgia. E, lendo o livro, ela se tocou assim, profundamente pelo testemunho da esposa do seu José Maria, que quem já leu o livro sabe que eu conto histórias de pacientes, né? E tem a história aqui do seu José Maria, que é muito interessante, e ela diz assim: estou vivendo a mesma situação que ela, onde às vezes tenho que ir dormir separada do meu esposo em outro quarto, porque ele ronca muito. Sei que vivo muito longe e gostaria muito de pedir para a senhora uma ajuda, pois às vezes eu não consigo dormir, me sinto muito cansada em consequência disso durante o dia seguinte todo. Se a senhora puder me ajudar, eu vou agradecer muito, porque ele também está acima do peso. Seria possível responder o meu e-mail? Olha, minha querida, fiz uma coisa melhor. Eu trouxe quem entende desse assunto de sono, de roncar. Será que roncar é normal? Não é. Eu trouxe uma pessoa muito querida, amiga do Dr. Roque e minha, que já participa do programa Mais Saúde pela rádio há um bom tempo, frequentador assíduo, que é o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse título é nome para agradecer, Geraldo, a sua presença. Obrigada de estar aqui conosco agora na TG, né? Parabéns pelo programa. Obrigada. Eu acho que vocês têm uma repercussão enorme. Eu acho que sempre é importante, né, divulgar os problemas de saúde. Pois é, e você nos ajudando tanto nesse quesito. Porque, veja bem, será que roncar é normal? Não é? Tem gente que tem dúvidas ainda. O caso dessa nossa leitora, o que a gente pode estar respondendo para ela? Pois é, essa é uma situação tão comum, né? Verdade. Muita gente roncando, o ronco alto. Isso é um sinal amarelo de que a pessoa pode ter uma doença mais séria do que é a apneia do sono. Quer dizer, o ronco não atrapalha só a pessoa ou a companheira, o companheiro que está do lado, mas isso pode ser indicativo de uma doença bastante grave, bastante comum, que é a apneia do sono. A apneia do sono. Vai ser esse o tema hoje do nosso programa Mais Saúde, mas a nossa produção, doutor Geraldo, foi às ruas, eu digo que o coração de São Paulo é a Avenida Paulista, né? E foi lá para fazer uma pergunta, porque eu perguntei assim: você ronca? Se você não ronca, seu marido ronca? E principalmente aquela questão, e como que você acorda no dia seguinte? Vamos ver o que a população respondeu. Sim. Diga uma coisa, você acha que quando ele acordava descansado? Ah, não sei. Eu não sei de responder, mas eu sei que não faz bem para a saúde. Porque o médico dele fala, e, inclusive ele faleceu de problema de coração, de infarto. Não ronco. Quando você acorda com disposição ou você acorda já cansado? Acordo já cansado às vezes. Depende do dia. Se eu tiver dormido muito tarde, aí acordo meio já cansado. Mas se eu tiver dormido bem, acordo e... Porque normalmente a gente não consegue fazer 8 horas de sono, né? Então, por isso, às vezes a gente acorda meio cansado, né? Ai, que eu saiba, não. Ninguém nunca reclamou, assim, que eu ronco durante a noite. Ele ronca. É aquele barulho que incomoda e às vezes é contínuo e você não aguenta, assim. Então tem que dar uma balançada, né, pra parar. Diga uma coisa, você acorda disposta depois que você dorme? Às vezes. Não são todos os dias. Não sei, às vezes o sono foi tão bom e você dorme e acorda muito bem, mas às vezes, não sei, às vezes acorda, dorme muito, mas acorda horrível. Pois é, doutor Geraldo. E aí? Vamos então dar uma resposta para a nossa população. Por que não é bom roncar? Pois é, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada na anatomia, na garganta. Eu até trouxe aqui um modelo para a gente entender, porque na realidade é um problema relativamente simples. Eu tenho um modelinho aqui de um homem virtual, digamos assim, né? E eu vou abri-lo aqui ao meio.
E aqui, então, a gente tem o nariz, a gente tem a boca. E quando a gente vira aqui de lado, a gente vai ver uma coisa que a maior parte das pessoas não tem ideia. Este músculo aqui enorme é a língua. Jesus, como é grande, não? É muito grande. A gente pensa que é um pedacinho só, eu né? costumo brincar e dizer que isso aqui é mais ou menos como aquela língua de sogra. Quando você só olha a pontinha, mas na hora que ela está para dentro, ela enrola sobre si mesmo. Uhum. Então é um músculo muito grande e a cavidade oral, né, tudo isso aqui é a boca, do ser humano, ela é relativamente pequena. Então o que acontece? Tudo isso é músculo, tá? Essa região é chamada região da faringe. Quando você dorme, relaxa a musculatura, tudo isso relaxa. E essa região aqui atrás, ela acaba fechando. Principalmente quando você dorme, por exemplo, de barriga para cima e a língua cai para trás. Quando, por exemplo, você abre a boca e a língua também cai para trás. Quando você engorda também para dentro, engorda na língua, engorda em toda essa região e essa região fica mais estreita. E o que acontece? Quando você está respirando, o ar passa por aqui, vai vibrar essa região e isso é o ronco. É a manifestação clínica que é o ronco. Agora, muitas vezes, isso aqui acaba realmente fechando, colapsando a garganta, levando a tal da apneia, quer dizer, a pessoa para de respirar. Então, a apneia do sono é quando a pessoa tem uma interrupção da respiração. Interrupção, e a apneia obstrutiva, no caso, que é mais comum, porque realmente fechou a garganta. E aí a pessoa diminui ou até para de roncar e só sai dessa encrenca com um micro despertar. Ela acorda, volta a respirar por alguns segundos, mas na realidade ela está dormindo, ela não percebe que aconteceu esse quadro. E esse quadro se repete muitas vezes centenas de vezes numa noite e a pessoa não percebe. Acha que às vezes dormiu um pouquinho pior, mas muitas vezes a pessoa acha que dormiu bem. Exato. Porque dorme em qualquer lugar e assim por diante, mas na realidade é um sono não reparador, porque ele é extremamente fragmentado. Então essa é a questão. Nossa garganta é estreita, a obesidade, a gordura depositada aqui aumenta ainda a chance de fechamento. E quando a gente dorme, a gente relaxa a musculatura e a garganta fecha. Gente, eu achei muito interessante a colocação do Dr. Geraldo, né? Que a gente não engorda só para fora, a gente engorda para dentro também. Então, a língua é um músculo e dentro desse músculo tem gordura. Então, também ela aumenta de tamanho, né? Então, a obesidade, quer dizer, aumenta o pescoço, aumenta o tamanho da língua e aí... Exatamente. Quando a gente olha assim um pescoço, na realidade, aqui embaixo está a base da língua, que a gente viu que estava enrolada. Então, a gente está engordando para dentro, literalmente. Muito interessante. E o que uma pessoa que está passando a roncar e passando a ter essa apneia obstrutiva do sono, o que isso atrapalha na saúde dela? Pois é, a apneia obstrutiva do sono, em primeiro lugar, a gente sabe que é um problema muito comum. Num estudo feito na cidade de São Paulo, um estudo populacional representativo, 33% da população tem apneia do sono. Gente, é engraçado porque é 1/3, né? É muita gente, né? E é exatamente esse o número da porcentagem de doença cardiovascular que mais mata no planeta, né? Exatamente. E a gente sabe hoje, por isso que nós estamos estudando isso lá no INCOR há mais de 10 anos, a relação entre essa apneia do sono que é comum com as doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que a apneia do sono aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, aumenta o risco de acidente vascular cerebral, aumenta o risco de mortalidade. Quer dizer, a apneia do sono, ela é uma doença que causa muito transtorno e as pessoas, em geral, não percebem que tem o problema. Às vezes a esposa que diz, olha, está roncando muito, o ronco é alto, e a pessoa não percebe, porque ela está dormindo. Né? E ela não acredita, muitas vezes, que tem um problema tão sério. E não é só homem que ronca, né, doutor Geraldo? O principal fator de risco para roncar no homem é a obesidade. Na mulher é a idade. Depois da menopausa, com as mudanças hormonais, a mulher também sofre um risco grande de ter roncar, de ter apneia. E mais, as crianças também. Olha, esse foi um assunto excelente que eu gostaria de estar abordando agora no segundo bloco, porque realmente tem também criança com problemas de respiração. Exato. E de ronco também. Também. Infelizmente é uma doença muito democrática. Atinge todas as faixas etárias.
Porque nós temos anatomicamente uma garganta estreita e motivos diferentes podem levar a esse fechamento durante a noite quando a gente dorme. Bom, estamos aqui no programa, o nosso telespectador está identificando, meu marido ronca, o que deve ser feito? Precisa procurar ajuda. Em primeiro lugar, ele precisa se convencer de que ele tem problema. Grava. Pega o telefone celular e grava. Filma. Hoje em dia, porque o que mais chama atenção não é nem o ronco, é a parada da respiração. Não, gente, é horrível, porque quem já teve a oportunidade sabe, o cônjuge pega e dá aquela roncada e para. E você fica parando de respirar junto, né? Porque você fala até quanto tempo ele vai aguentar. Até que você não aguenta e dá uma cutucada no marido ou na esposa, né? É uma doença muito comum. E é por isso que a pessoa não consegue, então, dormir bem durante a noite, consequentemente, durante o dia, fica naquele cansaço e até, às vezes, sonolento e perigoso isso, né? Perigoso em várias situações. Nós fizemos, por exemplo, questionário com caminhoneiros, muitos com sonolência, confessaram, já dormiram na direção. E muitas vezes dá um cansaço, má qualidade de vida, você tem um sono não reparador, você tem risco de ter pressão alta. Quer dizer, dormir é uma coisa essencial para a nossa vida. E às vezes você acha que está dormindo e não está dormindo de forma adequada por causa de um problema na garganta. E a doença é muito comum, como a gente falou. E o ronco não deixa de ser um estresse para o organismo, né? Então, o ronco é um estresse para a pessoa e é um estresse para quem está do lado, né? Porque acaba sendo um problema social. Porque você vê essa situação, olha, não estou conseguindo dormir junto, incomoda. E é um problema para todo mundo, né? Exato. É um problema para todo mundo. Pois é, então esse é o tema que hoje eu fiz questão de trazer para vocês por conta dessa realidade que a gente vê tanto em consultório e que foi o tema do livro. Inclusive, logo no início, eu falo um capítulo sobre nutrição e sono, que se a pessoa não dorme direito, ela também não emagrece, que durante o sono nós produzimos hormônios importantíssimos. E tem até um estudo que eu menciono nesse capítulo, feito com as enfermeiras americanas, onde eles separaram as que roncavam das que não roncavam. E essas que roncavam, inclusive as magras, porque isso daí independia se era obeso ou não, porque depois de uma certa idade não tem jeito, né? Depois da menopausa a gente acaba modificando uma série de hormônios no organismo. Essa metade que roncava, ao longo da vida desenvolveu diabetes. O maior risco, né? Que é o maior risco. Então, esse é o tema de hoje. Nós vamos dar um pequeno intervalinho. Já nós voltamos, porque agora, nesse segundo momento, nós também vamos falar do que pode ser feito, né? Quem tem apneia do sono, não fique preocupado, porque tem como cuidar. E também vamos falar das crianças, mas a gente volta já já.